Então, vamos ler Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas 7, 36, onde diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a te dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles vão amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Porque eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, eu quero te agradecer por esse momento e te pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre todos nós. Nos ajuda a nos aproximarmos de ti, a estarmos mais perto do Senhor, e que a tua palavra possa nos aproximar do teu trono da graça, ó Deus. E que o teu nome possa ser louvado e exaltado em nossas vidas, em todas as situações, em todos os momentos. Te dou glórias, ó Deus, pois tu és digno, tu és merecedor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, aparentemente muito simples, mas teologicamente profunda. Ela consiste em um diálogo, onde esse diálogo há uma parábola no meio, e muito bem construído, como é característico do Evangelho de Lucas. Logo de início, é-nos apresentado os 3 personagens dessa parábola, dessa passagem, desse diálogo. E os personagens são o Senhor Jesus, o fariseu, que atende por Simão, e uma mulher que o texto diz ser uma pecadora. E Jesus, então, é convidado para participar de um jantar, ou um banquete, como algumas traduções diz, né, de uma refeição. E nós não sabemos o contexto em que Jesus é convidado para aquela refeição. Provavelmente Jesus tinha pregado, tinha falado da sua mensagem, e aquele homem, aquele fariseu, ouviu e se empolgou com a mensagem de Jesus, e então convidou Jesus para participar de uma refeição. E naquela época, geralmente as refeições, os banquetes, eram feitos não somente para comer, não somente para se alimentar, mas eles eram organizados
para que as pessoas pudessem discutir questões religiosas, questões filosóficas, pudessem ali estar conversando sobre questões da vida, e muitas vezes eram convidadas pessoas de relevante conhecimento para participar daquele banquete. E às vezes aquele banquete virava à noite, as pessoas conversando, as pessoas discutindo, principalmente quando vinha um sábio de fora, quando vinha um mestre de fora. E esse era o retrato. Jesus, um mestre de fora, foi convidado então para falar, para que as pessoas pudessem então discutir com ele questões religiosas, questões morais. E a verdade é que o fariseu ele não se alimentava sozinho. Ele sempre estava rodeado de pessoas para que ele pudesse justamente, através dos seus rituais, das suas práticas religiosas, mostrar a sua diferença das outras pessoas, através dessas práticas. E, naquela época, esses banquetes, quando eram organizados, eles não eram uma coisa fechada. Pelo contrário, era uma coisa pública, justamente para que as pessoas pudessem vir e ouvir a discussão e ouvir o discurso daquele sábio que estava ali proferindo a sua mensagem. Então o portão da casa já ficava aberto para que todos pudessem entrar livremente. E aquela cena se dá em um local, naquela casa do fariseu, com o portão aberto, e num banquete, geralmente, era colocado uma mesa extensa, né? Ou então, se não tivesse uma mesa, os pratos ficavam na sala, e haviam divãs, onde esses divãs as pessoas se apoiavam com o seu cotovelo esquerdo e ficavam ali na mesa. Geralmente a mesa não era muito alta. O quadro da ceia, né, pintado por Leonardo da Vinci, é uma mesa dessa altura alta, né? E parece que as pessoas estão todas postadas para uma foto. Eu acho que todos sabiam que Leonardo da Vinci ia pintar, né? Futuramente todos ficaram do lado só da mesa. Mas não, geralmente a mesa ela era bem baixa, em formato de U, e as pessoas ficavam deitadas em um divã, reclinadas, com o peito à mesa. Então o texto diz que Jesus reclinou-se à mesa. E quando as pessoas se reclinavam à mesa, elas colocavam os seus pés para trás. E era costume então de que viesse um servo, e esse servo então traria água e lavaria os pés dos convidados. E seria uma tremenda desconsideração alguém chegar convidado e o dono da casa, o hóspede no caso, não lavar os pés, oferecer água para os pés da pessoa. Era renegar a pessoa a um status social muito inferior. E então, Jesus está ali naquela cena. E os servos estão atrás. E atrás dos servos estão as pessoas do povo, a multidão, para poder participar daquele discurso, daquele banquete e ouvir o que teria a ser dito. Então, havia muitas pessoas e dentre essas pessoas estava uma mulher, cujo texto diz que era uma mulher pecadora. E diz que ela era uma mulher da cidade, uma pecadora. Ou seja, todo mundo conhecia aquela mulher. E ela estava ali entre o povo. E quando diz que era uma mulher pecadora, ela era uma prostituta. E era conhecida por ser uma prostituta. E o texto diz que ela ouviu que Jesus estaria na casa de Simão, o fariseu. Então ela vai até lá. E tudo indica que aquela mulher já tinha ouvido, não só falar de Jesus, mas tinha ouvido o próprio Jesus. Tinha ouvido a sua mensagem, tinha ouvido a sua pregação, tinha ouvido o seu discurso.
E tudo indica, tudo nos leva a crer que aquele discurso tinha mudado a vida daquela mulher. Tinha entrado no coração dela. Tinha transformado a vida dela. E é tanto que quando ela ouve falar de Jesus, e ela sabe para onde Jesus estaria indo, ela vai até lá. E ela chega, provavelmente, ou junto de Jesus, ou então, ela chega antes de Jesus. Então Jesus entra naquela casa. Mas ele é extremamente mal recebido. Porque como ele fala lá no final do texto, ele não recebeu um beijo. Naquela época, era prática comum, corriqueira e obrigatória, para que quando um hóspede chegasse, o hospedeiro, aquele que convidou, fosse hospitaleiro e recebesse com um beijo, com um ósculo. No caso de um mestre, seria um beijo na mão. E depois, ungia-se com óleo. E depois oferecia-se água para que os pés dele fossem lavados. Mas Simão não faz nada disso. E para aquela época não fazer esses procedimentos era um extremo insulto. Era relegar a pessoa a uma condição de inferioridade. E ele insulta Jesus propositalmente quando ele não faz isso. E aquelas pessoas ficam pasmadas. Porque aquele homem convida Jesus para a sua casa para um banquete e não recebe bem Jesus. Ele abre guerra contra Jesus. Ele insulta Jesus. E as pessoas que estavam ali esperavam uma reação do Senhor Jesus. No mínimo que ele se levantasse e fosse embora. Mas ele aguenta tudo calado. Ele não diz uma palavra. Ele sofre todo aquele insulto. Mas assim, como aquelas pessoas ficaram pasmadas, aquela mulher também ficou. Porque quando ela ouviu que Jesus estava naquela casa, ela correu para lá. Porque Jesus tinha, com a sua mensagem, transformado o coração dela. E o desejo dela era adorar Jesus, era ouvir Jesus mais uma vez, era estar próximo a Jesus, era saber onde ele estava para que ali ela estivesse também. Ela queria adorar o Senhor, mas ele estava num banquete e ela não podia fazer isso. Mas o fato dele ter sido insultado e maltratado uniu ao sentimento de devoção daquela mulher, de gratidão, ira também. Então, ela não tomando conhecimento do ambiente que estava e dos servos que estavam à sua frente, ela se joga aos pés de Jesus. Ela se joga aos pés de Jesus e começa a chorar e a beijar os pés de Jesus. Para aquela época, o pé, era algo bem desprezível. As pessoas andavam a pé naquela época e as sandálias eram sandálias abertas, não haviam sapatos, botas. E aí todas as estradas eram extremamente empoeiradas, terra batida do Oriente Médio. Então, quando as pessoas andavam, pisavam na água, levava poeira, devia ser um negócio assim, mais ou menos, né? Os pés, bem sujo mesmo. É tanto que quando a Bíblia fala em humilhação, quando a Bíblia diz que aos inimigos serão postos por escabelo dos seus pés, está dizendo que aquela pessoa será humilhada. E aquela mulher, ela vai até os pés de Jesus e começa a beijar os pés que não foram lavados. Ela vem por trás e começa a beijar os pés de Jesus.
Como eu falei, talvez ela tenha chegado antes de Jesus. E tudo indica que sim, porque o texto diz que ela leva, então, um frasco com perfume. Algumas versões dizem que ela levou um vaso, né, de alabastro com perfume. Mas tudo indica que ela tenha tirado do vaso e sim colocado num frasco. Aí, em vez de falar em frasco. E geralmente aquelas mulheres, as prostitutas, elas colocavam em um frasco pequeno onde ela pudesse pendurar no pescoço e carregar. Porque aquilo, na verdade, era o instrumento de trabalho delas. Elas andavam com um perfume para poder atrair os seus clientes. Para poder se perfumar. Era o instrumento de trabalho delas. E tudo indica que aquele perfume era um perfume muito caro. Que tenha custado muito do trabalho dela. Mas quando ela se lança aos pés de Jesus, ela derrama todo aquele perfume aos pés dele. E ela não olha para o valor daquele perfume. Porque eram muitos dias de trabalho. Mas ela não considera o valor daqueles dias de trabalho. E sabe por que ela derrama todo aquele perfume? Porque ela não precisa mais dele. Porque ela está extremamente arrependida, tocada, transformada pela mensagem de Jesus. Ela não precisa, e ela está num ambiente totalmente hostil, porque ela é uma mulher prostituta, e o texto diz que ela era da cidade, e todos conheciam. Então, quando ela se lança aos pés de Jesus, todo mundo sabe quem ela é, e todo mundo fica pasmado e aterrorizado. E aquele ambiente é totalmente hostil para com ela. Mas ela não quer saber, ela quer adorar Jesus. E esse é o sentimento, irmãos, daquele que quer realmente adorar Jesus. Ele não quer saber quem está perto, ele não quer saber quem recrimina, ele não quer saber quem é contra, mas ele se lança nos pés de Jesus para adorar. E aquela mulher fez aquilo. E ao lançar-se aos pés de Jesus, junto com o perfume vai todas as suas lágrimas e os seus pecados derramados ali com as suas lágrimas, aos pés de Jesus. E ela chora copiosamente. Obviamente ela não premeditou aquele choro copioso, ela foi para ungir os pés de Jesus. Mas ela não premeditou todo aquele choro. Mas talvez os seus pecados, como Jesus diz, eram tantos e que eles, revestidos em lágrimas ali, eles inundaram os pés de Jesus. E ela talvez num ato até de desespero, ela faz uma coisa inusitada. Ela desamarra o seu cabelo e começa a enxugar os pés do Senhor. Ela não tinha uma toalha. Naquele tempo, segundo o Talmud, uma mulher ela poderia ser apedrejada pelo fato de desamarrar os cabelos, de soltar os cabelos na frente de outros homens. Então imagine um ambiente estranho naquela hora. Um ambiente desconfortável para aquelas pessoas, para Simão, o fariseu. Naquela hora. Mas ela chora e enxuga os pés de Jesus, como em um desespero. Jesus não recebeu beijo quando chegou, não recebeu o ósculo. Ele foi extremamente maltratado, ele teve os seus pés lavados. Mas aquela mulher compensa tudo aquilo que ele deixou de fazer, em um amor e uma gratidão e um arrependimento tremendo. Ela vai aos pés de Jesus e compensa tudo que o fariseu não fez. Mas o texto diz, no versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, poderia
saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Simão aqui com seus pensamentos revela a verdadeira intenção dele em convidar Jesus para aquele banquete. E a verdadeira intenção dele era desacreditar Jesus como profeta. Era pôr em questão o título de Jesus como profeta. E quando ele fala, ele usa a palavra tocar. Se ele fosse profeta, ele saberia quem estava tocando nele. A palavra tocar na Bíblia remete à sexualidade. Então o que ele estava dizendo é que aquela mulher era uma mulher pecadora, prostituta, e disse: esse homem não é um profeta, pois ele está dando lugar a uma prostituta, ele é igual a ela. É isso que Simão está pensando. Ele está menosprezando Jesus totalmente. Mas Jesus sabe quem é aquela mulher. E ele sabe o que ela carrega no coração. Sabe que ela carrega arrependimento no seu coração. E Jesus não a despreza. Mas Jesus recebe. E ele não reconhece os seus pecados, não conhece a rejeição que ele teve para Jesus. Mas ele se torna mais hostil a ele. Então, no versículo 40, Jesus diz: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele diz: dize, mestre. Parece até que Jesus está pedindo permissão a Simão para falar. Mas e agora ele vai chegar com voadora nele. Ele vai com uma mensagem dura agora para Simão. E então ele fala da parábola. E ele fala no versículo 41. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Então Jesus começa a falar de uma parábola simples. E ele fala de 2 pessoas que deviam e um credor. 3 personagens. E ele iguala os 3 ao mesmo nível. Aliás, os 2 pecadores, os 2 devedores ao mesmo nível. Ele diz que os 2 deviam e os 2 não tinham como pagar. E ele diferencia apenas quando fala do amor. A palavra perdão, nesse texto, ela significa, ela tem a ideia de oferecer graça. E aqui há um jogo de palavras interessante, porque no hebraico, a palavra pecado é a mesma palavra para dívida. Então, nesse jogo de palavras, o que Jesus está fazendo é uma diferença entre uma mulher pecadora que tinha pecados e um homem que estava endividado e não amava e não se arrependia. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida. Aqui Simão não sabe, mas Jesus está levando ele, está encurralando ele para uma armadilha. E ele cai. E ele sabe que cai. Jesus leva ele a pensar por si mesmo. Jesus leva ele a refletir no que ele está fazendo. E ele quer até sair da armadilha, então ele responde: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E Jesus diz: você julgou bem. Se aquele homem dissesse: bom, realmente eu não tenho muitos pecados, ou eu não tenho pecado. E a implicação dele dizer isso, que não tinha muito pecado, que não pecava, ele tinha que admitir: então eu não amo muito. Eu não amo aquele que perdoou, aquele que concedeu a graça de perdoar a dívida. E para o entendimento de um fariseu, de um judeu,
só quem perdoa dívida, só quem perdoa pecado é Deus. Então, se ele dissesse, realmente eu não tenho muitos pecados, então ele cairia na conclusão, eu não amo aquele que perdoa, que é Deus. Mas se ele dissesse, não, eu amo muito. Se ele dissesse, eu amo muito, ele ia dizer, então eu tenho muitos pecados. E ele iria ser envergonhado na sua festa, no seu banquete, por admitir que tinha pecados. E ele deve ter enganchado naquela hora, porque Jesus pegou ele. Então Jesus se vira para ele, e a Bíblia diz aqui, no versículo 44, que Jesus, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Eu acho interessante isso, porque ele fala com Simão olhando para a mulher. E Jesus faz uma coisa aqui que geralmente não se faz, né? Naquela época não se fazia de forma nenhuma, que era reclamar da hospitalidade de alguém. Se alguém não recebesse bem, essa pessoa não falava. E geralmente quando uma pessoa diz, desculpa porque eu não recebi bem, a pessoa, não, você me recebeu muito bem. Havia um bom tratamento aí, um acordo de cavalheiros. Mas Jesus começa a dizer para ele, vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. E o ambiente de pasmo devia estar sendo aumentado mais ainda. Porque ninguém reclamava da hospitalidade de alguém. Nós não reclamamos. Ninguém chega na festa de alguém e diz, ei, teu creme de galinha tá azedo. A gente fala depois, né, por trás. Mas ninguém faz isso. Mas Jesus ataca ele. O interessante é que, em detrimento de Simão, Jesus está valorizando a mulher arrependida, com seus pecados derramados diante de Jesus, com o seu ser e as suas lágrimas revestidas diante de Jesus. Aquela mulher que era a pessoa mais desprezada daquele lugar, tem o foco de Jesus naquele momento e toda a atenção dele, porque quando ele fala com ele, ele olha para ela. E o fato é que por olhar para ela, por ela estar tocando ele, todos eles estão desprezando Jesus. O fato, meu amado, é que quando você se lança aos pés de Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando o seu coração está derramado diante de Deus, diante do Senhor Jesus, Ele se envergonha com você. Ele vai sofrer a vergonha, aliás, com você. Ele não está preocupado. Ele fica no seu lugar de vergonha. E é isso que Jesus faz na cruz. Ele toma o nosso lugar de vergonha, de vitupério, de desprezo. Ele recebe o teu coração arrependido. Mas para aqueles de coração duro, que não receberam arrependimento, recebem a mensagem dura e a repreensão, como Simão recebeu. O versículo 47, aliás, isso diz, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco ama, pouco foi perdoado, pouco ama. Nós temos que entender aqui nesse versículo, Jesus não está querendo dizer que o perdão vem para aquele que mais ama, mas é o contrário. O perdão vem primeiro.
E aí, por causa do perdão, você ama. Primeiro você é perdoado. Primeiro, mediante o perdão, você se arrepende. E mediante esse arrependimento, você passa a amar. Mas, como eu disse, a palavra perdão, aqui nesse texto, significa oferecer graça. E só mediante esse oferecimento de graça, e essa graça que entra na nossa vida, é que nós podemos então alcançar arrependimento, e alcançar fé, e mediante a fé, saber quem nós somos, e só assim podemos nos arrepender e amar. Porque foi te oferecido graça. E mediante essa graça você pode agora se arrepender. Aquela mulher recebeu a mensagem de Jesus. E quando ela recebeu a graça do Senhor Jesus na vida dela, ela se arrependeu. E por isso ela amou a Jesus. E mostrou ali. Jesus é o credor. E Jesus é quem perdoa o pecado daqueles que devem. E não importando quanto devem. Porque as pessoas não são condenadas pela quantidade de pecados que têm, mas pelo fato de não se arrependerem. De não reconhecerem a Jesus como Salvador. Pelo fato de serem pecadoras e caídas. Mas você pode dizer, não, mas eu posso me arrepender só no final da minha vida. Né? Igual o ladrão lá na cruz. Mas quem foi que disse que o arrependimento é volitivo? Primeiro você tem que receber graça para se arrepender. Jesus tem que te dar graça, te oferecer graça. Para que você então se arrependa. E ame a Jesus. Deus, irmãos, não precisa do nosso amor, saiba disso. Deus não precisa que você esteja aqui para adorá-lo hoje. Ele não precisa do seu amor, não precisa do meu amor. Muitas vezes quando você diz para uma pessoa, eu te amo, parece até que você está dando alguma coisa àquela pessoa. Né? Você está oferecendo alguma coisa para ela. Mas Deus não precisa do nosso amor. Ele já é completo em si mesmo. Nós é que precisamos amá-lo. Nós que temos necessidade de amar a Deus. E o que temos que pedir todos os dias é que Ele nos conceda a oportunidade e o desejo e a capacidade de amá-lo. Nós achamos que vindo para a igreja estamos oferecendo alguma coisa para Deus, fazendo a minha parte. Não. Deus não precisa do nosso amor. Nós é que precisamos amá-lo. Para que encontremos arrependimento dos nossos pecados. Deus quer o seu coração arrependido, irmão. E não pense que por pecar pouco ou pecar muito, nós não precisamos nos arrepender como aquele homem achava que não precisava se arrepender. O fato de você vir para a igreja, o fato de você se vestir como crente, não significa nada. Você tem que ter um coração contrito e arrependido diante de Deus constantemente, pois só assim você pode amar a Deus. E só amando a Deus você pode conhecê-lo mais. Só assim Deus não despreza, irmão, o coração contrito e arrependido. Versículo 49 diz: os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Como eu disse, Simão levou ao entendimento de que se ele não amasse aquele que perdoa, ele não amaria a Deus, que é quem perdoa. Quem é esse que perdoa até pecados? Quem é Jesus para nós, irmãos? É alguém que é capacitado para resolver os meus problemas, para me dar uma vida tranquila?
que pode curar as doenças, que pode me dar uma condição financeira boa. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. E só Ele pode perdoar os nossos pecados. E só através dele podemos chegar ao arrependimento. Ele é o único caminho de arrependimento. Temos que ir aos pés dele para conseguir perdão, para achar o perdão. O versículo 50 diz: Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. A fé salvadora. Nós estamos estudando o livro de Efésios na escola dominical, e lá em Efésios 2, 8 e 9 diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus. E o que é um dom? É um presente. Jesus disse para ela: tua fé te salvou. Mas o que foi que salvou ela? Um dom de Deus. Um presente de Deus. Não foi uma fé que estava nela, uma força que estava dentro dela, mas algo que Deus concedeu a ela. Um presente. Deus presenteou a ela com a fé e com arrependimento. E isso porque Ele ofereceu a ela graça. Por isso ela foi salva. Irmãos, dois homens deviam. Um devia pouco e o outro devia muito. Os dois foram perdoados. Todos nós pecamos, irmãos. E aqueles dois homens, nenhum tinha condição de pagar. Nenhum de nós temos condições de pagar. Ninguém tem condição de pagar. Ninguém pode chegar a Deus pelas suas próprias obras, pela sua própria religiosidade e angariar a salvação. Porque ninguém pode pagar. Só Jesus, pela cruz, pode pagar o preço dos nossos pecados, pode cobrir os nossos pecados. Ninguém pode pagar a salvação. Todos nós precisamos de perdão. E quando somos perdoados, quando sabemos quem somos, nós amamos a Deus. Simão não sabia quem ele era, o quanto ele era pecador. E muitas vezes nós temos uma noção muito errada de nós mesmos. Mas temos que pedir para que saibamos quem realmente somos. Talvez aquilo que pensamos do que Cristo nos perdoou não seja a metade do que realmente Cristo perdoou dos nossos pecados. E é só quando tem uma noção de quem nós somos, da onde Deus nos tirou, é que vamos nos arrepender e amar a Deus. E amar Jesus. Só Ele pode pagar. O irmão Marcos leu aqui, lá em Lucas 18, aquela passagem, e no final os discípulos perguntam: então, Senhor, quem aqui pode ser salvo? E o que Jesus diz? Para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Então não pense que você pode encontrar a salvação no dia que você quer, na hora que você quer, pelas suas obras, porque isso é impossível para você. É possível para Deus. Você não tem condições de pagar. Você não pode pagar a sua dívida. Só Jesus pode pagar. Amém? Santo Deus e Pai,
Obrigado pela tua mensagem, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu perdão, obrigado por ter nos concedido arrependimento. E que possamos a cada dia, ó Deus, saber quem somos, para que possamos te amar, para que possamos nos aproximar de Ti e estarmos com as nossas cabeças aos Teus pés, sabendo que não somos o que muitas vezes pensamos ser. Mas que possamos ter uma real visão de quem somos, para que possamos estar com a cabeça nos Teus pés, em constante arrependimento. Obrigado pelo Teu perdão, que perdoou as nossas dívidas, que não tínhamos condições de pagar. Em nome de Jesus. Amém.